Então, gente, continuando aqui, vamos ver agora o caso das políticas acomodatícias, tá? Então, o que são políticas acomodatícias ou acomodativas? São medidas de política econômica, política fiscal e monetárias adotadas simultaneamente, de tal forma a se evitar o efeito de deslocamento, que a gente falou no último vídeo. Mas aqui chama atenção de novo para essa ideia de simultâneo, né? O governo aumentar gastos ou reduzir impostos, e isso vai dar um impacto na economia. Mas primeiro, ele adotar medidas nesse sentido leva tempo, e a adoção dessas medidas, o impacto delas sobre a economia leva mais tempo ainda. Já a política monetária, o governo adota rapidamente, né? É possível adotar rápidas medidas de política monetária e o impacto dessas medidas sobre a economia também leva tempo, só que é mais rápido do que o impacto das políticas fiscais. Por quê? Porque o impacto da política monetária se dá sobre despesas privadas, mas mesmo as despesas privadas levam tempo para serem tomadas, decididas, né? Não é o governo reduzir juros e as empresas saírem investindo automaticamente. Leva tempo isso, só que sem dúvida é mais rápido do que política fiscal. Mas então a ideia de adoção conjunta, simultânea de medidas de política fiscal e monetária é forma de falar, tá? No mundo real que a gente teria é o governo fazer o que ele já faz, que é definir uma determinada taxa de juros e com base nessa taxa de juros ele vai adotando sua política fiscal expansionista, sendo que tal política não impacta os juros, que é o problema do efeito de deslocamento que a gente falou no último vídeo. Então, à medida que haja pressão por elevação de juros, o governo expande a oferta de moeda, tá certo? De tal forma a reduzir ou manter os juros do que do que é definido pela política, né? Mas vamos ver graficamente então o que seria as políticas acomodativas. Então nós temos o impacto ΔG simultaneamente ao impacto de ΔM, aumento de gasto público e oferta de moeda nominal, sobre o equilíbrio do modelo SLM. Então, de novo, inicialmente nós temos uma certa oferta de moeda arbitrada pelo governo, M0 barra sobre P barra, são os encaixes reais da economia. De um lado, isso aí é arbitrado, né? M é arbitrado, P é dado pelo equilíbrio conjunto, né? Pela interação entre demanda agregada e oferta agregada. Aqui para a gente P não muda ainda por enquanto. E dado o equilíbrio entre mercado de bens e monetário, será definida uma certa taxa de juros. Vamos dizer a taxa de juros I0, 10%. A esse nível de juros, há um certo montante de despesas autônomas na economia, A barra 0 menos B 0. Dado esse volume de despesas autônomas, há uma certa demanda agregada, D a 0, e pelo equilíbrio do mercado de bens é definido o nível de renda de produção nacional demandado de equilíbrio, né? Que ficaria sendo Y0. Então, I0 e Y0 é a combinação de juros e renda, produção, que mantém o mercado de bens em equilíbrio. Caso haja uma variação da taxa de juros por alguma razão, isso leva à variação em condições normais, variação de despesas privadas, fundamentalmente investimentos, isso leva a variação de despesa autônoma, demanda agregada e nível de produção renda nacional de equilíbrio. Então, por esse ponto A, no gráfico de cima à esquerda, passa uma curva IS. E a relação entre juros e produção nacional demandado é negativa, então a curva IS é negativamente inclinada. Quanto menor os juros, maior o volume de demanda no mercado de bens. Mas, de outro lado, esse nível de renda, nós vamos ter no mercado monetário uma certa demanda de moeda, L0. Ao nível de renda Y0, a gente tem a curva de demanda de moeda, L0. E pelo equilíbrio do mercado, pela interação entre ofertas de moeda, encaixes reais e demanda de moeda, nós temos a definição da taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, justamente a I0 suposta inicialmente, tá? Então, ponto A é um ponto de equilíbrio, tanto no mercado de bens quanto no mercado monetário. Mas a gente sabe que, havendo variações no nível de produção renda, em geral, em condições normais, isso leva à variação na demanda de moeda. Dada a oferta de moeda, isso leva à variação dos juros. Então, por esse ponto A, no gráfico ali da curva ISLM, nós temos que passa uma curva LM.
a relação entre nível de renda e juros no mercado monetário é tal que quanto maior o nível de renda, maior a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, mantida a oferta de moeda, né, inalterada. Mas então esse é o ponto de equilíbrio inicial. A partir daí, caso o governo amplie seus gastos, por exemplo, mas foi o que eu já falei, isso leva tempo, né, de um dia para o outro, né? O governo tem que enviar uma proposta orçamentária para o Congresso, isso é discutido, aprovado, e as despesas do governo começam a partir do ano que vem, caso ele queira um aumento de gasto público, né? Mas caso ele aumente os seus gastos, então nós teríamos um aumento nas despesas autônomas, pois as despesas autônomas são A barra menos BI. A barra simboliza as despesas autônomas, que é consumo autônomo, investimento autônomo e gasto público autônomo. Na medida que o governo aumenta gasto público, isso mantido tudo mais constante, isso aumenta as despesas autônomas, já barra 0 menos BI 0 para barra 1 menos BI 0. Aí é que está o tudo mais constante, eu estou supondo que tudo mais, nada mais mudou, ou seja, a taxa de juros é a mesma. Então, ao nível de juros inicial e 0, os gastos na economia aumentaram. E por que aumentou? Porque o governo aumentou, a demanda agregada na economia aumentou. E por quê? Porque o governo aumentou seus gastos. Mas então, com aumento de gastos públicos, isso aumenta despesas autônomas, mantido a taxa de juros, tudo mais constante. Isso leva a um aumento de demanda agregada a cada nível de renda. Vamos dizer, de D a 0 para D a 0 linha, porque como a gente já viu, tem o efeito de deslocamento, vai ocorrer o efeito de deslocamento aí, só que ele vai ser compensado pelo aumento da oferta de moeda, deixa isso para depois. De qualquer forma, esse aumento de gasto público, que aumenta a despesa autônoma, aumenta a demanda agregada, ele tende a aumentar o nível de renda nacional de equilíbrio, produção e renda nacional de equilíbrio, de Y0 para Y0 linha, a gente está indo para o ponto B. Esse aumento de gasto público, como a gente já viu, ele significa que no modelo ISLM ele está deslocando a curva IS, de IS0 para IS1, onde o nível de renda seria Y0 linha, tá certo? Mas o ponto B seria um ponto de equilíbrio no mercado monetário, no mercado de bens, mas é desequilíbrio no mercado monetário. Qual seria o desequilíbrio no mercado monetário? Seria uma situação de excesso de demanda de moeda. Por quê? Porque como o nível de renda aumentou, isso leva ao aumento de demanda de moeda, dada a oferta de moeda, a quantidade demandada de moeda passa a ser muito maior, né? Ou seja, excesso de demanda de moeda é um desequilíbrio e devido a esse excesso de demanda há uma pressão, tanto por aumento de juros, quanto consequentemente por redução do nível de renda. E por que o nível de renda vai cair? Porque na medida que os juros aumentam, isso tende, em geral, em condições normais, a reduzir despesas privadas e investimentos, o que reduz despesas autônomas, demanda agregada e nível de produção nacional de equilíbrio. A gente vai acabar tendo, então, uma elevação da taxa de juros e a gente vai até o ponto C, ali no modelo ISLM, né? E o nível de renda, produção renda nacional de equilíbrio, cairia para o Y1. Mas então foi o que eu falei, por que caiu para o nível Y1? Porque com o aumento dos juros, digamos, de 0 para I1, a gente teria uma redução de investimentos, despesas privadas e investimentos, fundamentalmente. O governo inicialmente aumenta seus gastos. Isso tende a aumentar a renda, demanda de moeda. Aumentando a demanda de moeda tende a aumentar juros. A gente está vendo ali o aumento dos juros, de 0 para I1. Na medida que os juros aumentam, isso tende a reduzir despesas privadas e investimentos. Na medida que reduz despesas privadas, isso reduz despesas autônomas e, consequentemente, demanda agregada. A demanda agregada vai para DA1 e a gente chega no ponto C, que é o ponto de equilíbrio no mercado de bens. E a esse nível de renda Y1, a gente passa a ter uma nova demanda de moeda, L1, no mercado monetário. E daí que a gente passa a ter uma nova combinação de juros e renda que mantém simultaneamente o mercado de bens e monetário em equilíbrio no ponto C, né? Mas, ou seja, esse aí é basicamente o efeito de deslocamento. Por enquanto eu só considerei que o governo aumentou seus gastos. Essa seria a consequência. Esse gráfico aí está idêntico ao que a gente viu anteriormente no caso do efeito de deslocamento. Aí está tendo efeito de deslocamento, só que aqui a gente não está falando de efeito de deslocamento, a gente está falando de política acomodatícia.
E qual que seria a política acomodatícia no caso? Agora é que vem então o aumento da oferta de moeda para evitar esse efeito de deslocamento, que seria o impacto negativo do aumento de gastos públicos sobre despesas privadas, sobre a redução de despesas privadas. O governo ele pode então aumentar a oferta de moeda de M0 barra sobre P barra para M1 barra sobre P barra, né? Então o volume de encaixes reais da economia aumenta. Aumentando a oferta de moeda, a gente tem que a pressão para o aumento dos juros, fruto do aumento de gasto público, é anulada ou compensada pelo aumento da oferta de moeda. Na medida que o governo aumenta a oferta de moeda, a taxa de juros, que devido à política fiscal expansionista subiu de 0 para 1, agora a taxa de juros, via política monetária expansionista, tende a reduzir, né? E esse aumento da oferta de moeda, como a gente já viu, ele desloca a curva LM, de LM0 para LM1, o que leva a uma redução de juros, né, de equilíbrio no mercado monetário e, consequentemente, aumento dos investimentos, né? Então, os juros caem de 1 para 0 e os investimentos aumentam no sentido de retornar ao que era. E na medida que os investimentos retornam ao que era, a gente tem que o nível de renda da economia acaba aumentando ao nível Y0, tá? Linha, tá? Então esse aí seria o caso de política acomodatícia. O governo aumenta gasto, isso tende a aumentar, gerar efeito de deslocamento. Então, para evitar o efeito de deslocamento, o governo aumenta a oferta de moeda. O resultado é que o governo tem capacidade de aumentar o nível de renda demandado da economia sem impacto sobre despesas privadas. Então, o governo é capaz de criar crescimento de demanda quase que ilimitado, né? Isso é uma coisa importante. Antes de falar disso, vamos falar do efeito da política acomodatícia. Tem que entender a política acomodatícia. É a adoção simultânea, entre aspas, né, de medidas de política fiscal e monetária, de tal forma a eliminar ou anular o efeito deslocamento. Assim, quanto mais o governo gasta, isso não gera impacto sobre despesas privadas. Basicamente, porque o aumento de gasto público não vai exercer impacto sobre despesas, sobre taxa de juros e dessas sobre despesas privadas que dependam dos juros, tá certo? Então isso é uma coisa. O governo é capaz de gerar demanda, seja via política fiscal, seja política monetária, ou até mesmo com base nas duas ao mesmo tempo. O governo é capaz de sair gastando dinheiro. De onde que vai vir o dinheiro? Você pode perguntar. Se vier de imposto, então a gente tem que... O que o governo vai gastar mais, a iniciativa privada vai gastar menos, porque está pagando impostos ao governo. Mas o objetivo do governo é gerar demanda na economia, não é reduzir, não é compensar um com o outro, né? Não é o governo gastar 1 bilhão a mais cobrando impostos da economia, fazendo com que as pessoas e empresas paguem impostos ao governo, as pessoas e empresas vão deixar de gastar esse dinheiro. O volume de demanda na economia permanece inalterado. O ideal para o governo é aumentar seus gastos sem cobrar impostos. Como que ele pode fazer isso? Ele vai se endividar, mas nesse caso também teria efeito de deslocamento, porque haveria demanda por recursos líquidos na economia, né? O que levaria ao aumento dos juros. Com o aumento dos juros, o governo pode fabricar dinheiro, né? Ou fabricar, forma de falar, expandir a oferta de moeda. Seria a situação do governo sair gastando dinheiro à vontade, relativamente falando, e para financiar seus gastos ele emite moeda. Então o governo está fabricando dinheiro para gastar dinheiro, sendo que orçamentariamente falando, a gente teria que o governo estaria se endividando para financiar seus gastos. Só que tal dívida não pressionaria o mercado de crédito, porque o governo está expandindo a oferta de moeda, tá certo? Isso é uma coisa. Outra coisa, então, se o governo é capaz de fazer isso, por que o governo então não leva logo a demanda, o nível de produção demandado na economia, ao infinito? O governo é capaz de sair gastando quanto dinheiro ele quiser. E de onde vai vir o dinheiro? Ele fabrica o dinheiro. Se é assim, o governo é capaz de levar a demanda ao infinito? Com certeza, o governo é capaz de levar a demanda ao infinito. Mas se ele é capaz de fazer isso, por que ele não faz isso? E aí, pare e pense você, rapidamente.
Primeiro é o que a gente falou, né? A gente está pressupondo uma economia arrochada com nível de produção e emprego muito abaixo do pleno emprego, a oferta agregada é a keynesiana extrema. E o que vai definir o nível de produção nacional é a demanda, então. Então, ok, quanto mais demanda, melhor. E a gente está vendo que o governo é capaz de criar demanda. Mas, na medida que o governo cria demanda, a economia saindo ou esperando que saia dessa situação de crise, voltando ao nível normal de emprego ou até mesmo alcançando o pleno emprego, a gente tem a situação clássica. Gerar demanda não vai gerar crescimento algum, pelo contrário, só vai gerar inflação, não tem produção suficiente na economia e, pior do que inflação, expectativas inflacionárias. Dado que o governo está fabricando dinheiro, entupindo o mundo de dinheiro, né, para tentar aquecer a economia, as pessoas sabendo que tem mais dinheiro, ou que é fácil conseguir dinheiro, a gente volta à questão que a gente viu na primeira parte da matéria, as expectativas inflacionárias e as consequências de tais expectativas. Pessoas, empresas, trabalhadores, empresários vão passar a exigir aumento de salário no caso dos trabalhadores, ou aumentar preço no caso das empresas, antes mesmo que haja inflação, só por conta da expectativa inflacionária. E aí o resultado é que essa aumento de demanda não vai gerar aumento de produção nenhum, só vai gerar aumento de preço. E aí a gente já está batendo no preço ali que a gente está considerando como inalterado. Vamos mudá-lo daqui a pouco, né? Estamos chegando próximo a alterar a situação do preço. Mas, enfim, o que o governo não pode sair gerando demanda indefinidamente? Por uma questão orçamentária? Não. Por uma questão de falta de dinheiro? Também não. É por uma questão de inflação e, pior que isso, expectativa inflacionária. Tá certo? Mas ficamos por aqui agora, então. Continuando o próximo. Valeu, tchau.